meu nome é Cecilina, eu sou artista visual, tenho 25 anos. Eu nasci com fenda palatina, só que é só interna, porque a fenda palatina é quando há uma má formação nessa região. Essa região é a última região que é fechada no nosso corpo, quando o embrião está se formando. Fiz a cirurgia com 1 ano de idade, de reparação do céu da boca. E aí quando eu tinha 12 anos, eu comecei a perder um pouco da audição. Eu tenho uma perda auditiva num grau leve, assim, mas já é algo que afeta, né, a minha vida. E aí eu uso aparelho auditivo desde os 12 anos de idade. E a minha mãe sempre me educou dessa maneira de que eu era capaz de fazer tudo e de ser independente, assim. Eu sinto que as outras pessoas, elas se afetam muito mais do que eu, assim. Elas têm um certo receio, ou elas agem de uma maneira diferente. Hoje em dia não mais, mas quando eu era criança, tinha um pouco essa postura, assim, dos professores. De te tratar de uma maneira diferente, querendo te incluir, mas na verdade isso era mais excludente do que inclusivo, assim, na minha percepção. Eu sempre gostei de desenhar e eu sempre fui muito estimulada pela minha mãe. Ela sempre comprou materiais pra mim. Eu sempre gostei muito de brincar com essa espécie, sabe, Lego, de ficar construindo e tudo. Acho que tem uma coisa meio sonhadora, assim, quando você é artista, de inventar coisas novas, de criar um mundo seu ali. E isso é muito gostoso. E eu acho que me traz também muita... Eu acho que esperança e inspiração, assim, que eu sinto que em outras áreas você precisa ter muito estômago, né, assim, pra lidar com questões que são bem mais difíceis. Acho que na minha área, graças a Deus, tem uma certa abertura, assim, como é que eu posso explicar? O suporte mesmo, tem muitos problemas, como todo o resto do mundo, mas tem uma abertura, um respeito mínimo, assim, quando a gente pensa em acessibilidade, a gente pensa, não, a gente vai fazer acessibilidade para, né, portadores de deficiência. Mas falta uma acessibilidade antes disso, que é, por exemplo, em termos de classes sociais, assim. Os museus e as galerias em Brasília, por exemplo, eles ficam localizados em lugares que muitas vezes você não chega de ônibus. Ou que o horário de funcionamento você não consegue ir se você trabalha de 8 às 18. Então, existe essa primeira dificuldade, que é a localização desses lugares, como chegar nesses lugares. E daí essa segunda dificuldade de acessibilidade, que é como acessar certas obras em determinados espaços, assim. Eu acho que aqui em Brasília você tem o Museu Nacional, que faz esse esforço, de ter a audiodescrição das obras, de ter o educativo, mas quando você pensa nas instituições privadas, elas têm menos ainda preocupação com isso. Para as artes visuais, isso ainda é uma coisa que sempre fica a cargo da produção, não é algo que os artistas tenham muito essa consciência, né? Esse eu acho que é um ponto. E o outro ponto é que é isso, essa preocupação, ela é sempre uma preocupação, porque agora isso virou uma obrigação. No edital do Fundo de Apoio à Cultura, você tem uma audiodescrição, esse serviço de audiodescrição virou um tópico que é obrigatório, antes disso não era obrigatório. E é meio estranho isso, porque você precisa colocar isso como um tópico obrigatório no edital, para aí as pessoas começarem a pensar, nossa, então a gente tem que fazer um projeto que seja para todas as pessoas, todas mesmo. Né? Acho que falta uma consciência maior em termos de toda a população pensar em espaços que sejam, não só os museus, mas todos os espaços serem acessíveis. Trabalho com materiais que são coletados enquanto eu caminho. Tenho esse hábito de caminhar,
principalmente porque antigamente eu morava bem longe daqui do centro de Brasília, né? Então eu morava em Taguatinga, andava até o centro, pegava o metrô, depois pegava outro ônibus para o UNB, depois fazia todo o trajeto de volta para casa. Então eu sempre tive esse hábito de caminhar bastante, e com isso eu comecei a realizar a coleta de vários materiais. Então, desde caco de azulejo, caco de vidro, papel de bala, resto de madeira, de obra, de construção. E os meus trabalhos eles surgem a partir desses fragmentos, assim, desses materiais. Então tem essa série que eu fiz que são os caminhões, que são pequenos objetos, esculturas feitos a partir de madeira, resto de construção que eu fui achando e fui construindo. Os caminhões, inclusive, são um tema um dos meus interesses de trabalho, que eu desenho enquanto eu estou no carro, no ônibus, no metrô às vezes, que eu vou observando eles, eu vou desenhando eles enquanto eu estou nesse trajeto. Esses trabalhos que estão lá no Museu Nacional, eles fazem parte de uma exposição. Sou eu e mais alguns artistas que fomos convidados pela artista Iracema Barbosa. Ela foi minha professora lá na UNB e agora ela fez essa exposição bem grande, assim, meio que retrospectiva da carreira dela. E aí ela convidou eu e acho que mais 6 ou 8 artistas para participar dessa exposição junto com ela, com trabalhos que tinham uma relação com o trabalho dela, assim, seja pela cor, seja os materiais, que ela trabalha com madeira, trabalha com papel. E aí ela me chamou para participar desse projeto. Ele é um projeto com a curadoria da Renata Zambuja e tem o apoio, né, do Fundo de Apoio à Cultura. Eu não costumo muito ir em eventos que eu precise de acessibilidade. Então, cinema, só se for internacional o filme, porque eu tenho certeza que vai ter legenda, né? Filmes nacionais raramente tem legenda e é quando tem algum tipo de manifestação ou algum espaço que promove acessibilidade ou tá fazendo alguma sessão teste. Mas como não costuma ter legenda, eu prefiro assistir em plataformas de streaming em casa e não costumo ir em sessões de sala de cinema. Teatro é uma coisa que eu fiquei muito chateada perdendo a audição, porque eu tive que parar de ir, eu não entendi, eu ficava frustrada. O palco, por mais que seja... por mais que eu esteja numa poltrona que seja perto dos atores, eu não consigo fazer leitura labial, porque eles viram de costas, às vezes tem sons, né, então tem música tocando para compor a narrativa, e aí isso me atrapalha em questões de acessibilidade, então também acho que teatro eu frequento muito menos do que cinema, inclusive, justamente por isso. Show eu já frequento às vezes um pouco mais, porque tem a vibração muito maior, geralmente as caixas de som são maiores, tem mais gente cantando a música, então tem outra sensação. E aí, assim, a experiência é diferente. Fui alfabetizada em português antes da Libras, então português para mim ainda é muito confortável. Eu prefiro a legenda do que a interpretação em Libras, porque muitas vezes eu não sei algum sinal, ou pelo contexto eu não consigo entender alguma gíria, enfim. Então, para mim, serve a legenda. Mas eu tenho amigos que preferem Libras, muito mais do que português, porque foi a primeira língua, né? Então, idealmente, teria que, em termos de linguagem, ter recursos de língua para pessoas surdas, então Libras e português legendado, tanto no teatro quanto no cinema. E eu fiz uma pesquisa justamente
pegando todos os títulos de filmes brasileiros que tem disponíveis e vendo quais têm recursos e quais não tem. Mais de 90% não tem. Os filmes que são de domínio livre, né, eles teoricamente deveriam poder ser acessíveis para toda a população, porque eles estão em domínio livre, qualquer um consegue acessar gratuitamente e tal. Só que tem uma parcela da população que fica completamente excluída. Os artigos falam muito sobre isso, sobre produzir conteúdos para essas pessoas conseguirem acessar e sobre plataformas de streaming que são uma tecnologia nova, que está vindo, que todo mundo está acessando e tal, mas, de novo, excluindo uma parte muito grande da população. Então, quando a gente fala de plataformas como a Globoplay, que é uma plataforma brasileira, é uma plataforma gigante, com muitos filmes, novelas, séries. Agora que a Globoplay começou a legendar, começou a ter audiodescrição disponível. Sim, quando a gente fala de pautas sociais, a gente está falando de todo mundo, né? A gente não está falando só dessa comunidade. Essa comunidade, ela está sendo excluída, mas ela agrega também para a sociedade como um todo. Então, ela fazer parte desses espaços te agrega também a ter outra visão de mundo, entendeu?